Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vindo ao meu canal. Hoje, terça-feira, 20 de agosto, dia do grande São Bernardo de Claraval. Vou falar um pouquinho sobre a vida dele, a história dele. Ele nasceu em 1090, perto de Dijon, na França, e recebeu uma piedosa educação. Admitido no ano de 1111 entre os monges cistercienses, foi eleito pouco tempo depois abade do mosteiro de Claraval. Com sua atividade e exemplo, exerceu uma notável influência na formação espiritual dos seus irmãos religiosos. Por causa dos cismas que ameaçavam a Igreja, percorreu a Europa para restabelecer a paz e a unidade. Escreveu muitas obras de teologia e ascética. Morreu em 1153. São Bernardo de Claraval, abade e doutor da Igreja, rogai por nós. Hoje é terça-feira. Toda terça a gente tem um encontro mais que marcado, 8 da noite ao vivo pela TV Canção Nova com o programa Pra Ser Feliz. Eu quero encontrar você hoje, 8 da noite no Pra Ser Feliz, tá? Programa muito lindo, leve, gente, com palavra de Deus, com pregação, com direção espiritual, com música, com oração por cura e libertação. Você não vai se arrepender. Coloca o despertador às 7h57 para você acompanhar o programa Pra Ser Feliz hoje, ou às 8 da noite, pela TV Canção Nova ou pelo canal da TV Canção Nova ao vivo no YouTube, no seu celular, onde você estiver, trabalhando, dirigindo, viajando, tá bom? Olha, se você ainda não faz parte da nossa família, inscreva-se no canal, por gentileza, ative o sininho das notificações, deixa o joinha, like, curtida nesse vídeo, ajuda muito a evangelizar, o padre a evangelizar, né? E escreve aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão que ficou forte para você. No final você vai escrever isso e agora no começo você vai escrever aqui nos comentários os seus pedidos de oração, o nome das pessoas, as situações e no final o que você entendeu do evangelho, da pregação que Deus está pedindo para você. Isso é muito importante também, para te ajudar a guardar a palavra no coração. Vamos lá então. O evangelho está em Mateus capítulo 19, versículos do 23 a 30. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade eu vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. Que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade eu vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O começo do Evangelho, gente, a dureza da admoestação de Jesus referente aos ricos, tem a ver com o final do Evangelho, né? Muitos que são os primeiros hoje vão ser os últimos, e muitos que são os últimos vão ser os primeiros. Os ricos, de alguma forma, né? Você, irmão, irmã que é rico, rica, com todo respeito, né, à sua condição, você é hoje um dos primeiros, né? Porque os ricos nessa vida, eles não sofrem, né? Coisas que os pobres sofrem. Por exemplo, quem está numa favela, eu já fui em favela visitar, celebrar, né? A pessoa, ela não tem saneamento básico, ela não tem um lugar para dormir, muitas vezes o chão é de barro, muitas vezes ela não tem dinheiro para comprar remédio, ela está com câncer, ele tem que esperar na fila do SUS por anos e morre porque não tinha dinheiro para pagar um tratamento. É sofrido. Então essa pessoa é a última nesse mundo. E quem tem condições postas é o primeiro, né? Por quê? Porque uma pessoa rica, mas olha, esses dias atrás eu vi, desculpa falar, um rapaz que eu conheci, jovem, muito rico, mas ele era feio, sem graça, desculpa o termo, não inteligente e preguiçoso. Mas ele tinha as meninas mais lindas, modelos, só porque ele era rico. Será que elas se apaixonaram pelo caráter? Ele não tinha muito. Virtudes? Nenhuma, eu não vi, né? Vi poucas. Mas porque tem dinheiro, então ele é o primeiro em tudo. Mas isso é uma maldição? Está condenado quem tem dinheiro? Não. É só entender o que Jesus está falando. Porque quem é só o primeiro nesse mundo, no outro vai ser o último. Então, Jesus teve pessoas no seu caminho, no seu ministério, que o ajudaram, que eram ricas.
que sustentaram o ministério de Jesus, que sustentaram o ministério dos apóstolos, que tornaram da sua riqueza um instrumento de bênção para os outros, um instrumento de generosidade para cuidar também dos pobres, para fazer caridade, generosidade, que não foram egoístas, né? O rico, quando ele não se coloca em primeiro lugar, mas se coloca em segundo, em último, ou seja, não se vendo como a única finalidade da vida, não sendo egoísta, não se julgando superior, melhor porque tem dinheiro, né? Tem muita gente rica que não é melhor do que um pobre, não é mais inteligente, nem mais bonito, mas porque teve condições, né? Se desenvolveu mais. Então, quando o rico não se deixa dominar pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo egocentrismo, mas usa da sua riqueza como um dom para abençoar, para ajudar pessoas, quando se torna uma pessoa cristã de verdade, ele vai se salvar. Por quê? Porque ele não está se fazendo primeiro. Ele tá, apesar de ter muita coisa, ele está se colocando em segundo plano para abençoar outros, para cuidar dos outros, para não ser extremamente egoísta, né? Então, quando o rico usa o que tem para abençoar os outros, né? Para ser generoso, quando ele não é egoísta, quando ele não vive em função do seu próprio umbigo, quando ele não condena quem é mais pobre como se a culpa fosse do pobre, né? Aí sim ele está seguindo o caminho de Jesus e ele pode se salvar sendo rico. Mas não dá para negar que ele saiu na frente em muita coisa nesse mundo, né? Comparado aos pobres. Então ele tem que compensar isso de alguma forma. Sabe? Compensar ajudando, compensar fazendo bem, compensar não pensando só em si, né? Mas ajudando quem precisa, não sendo escravo das próprias posses. Tem tantos ricos que eu conheço que são generosos, que são bons de coração, que são virtuosos, que são realmente cristãos. Mas tem ricos que eu conheço e você conhece que são egoístas, que não ajudam ninguém, que são mão de vaca, né? Que são apegados ao que têm, que estão sempre no primeiro lugar em tudo, porque todo mundo quer ser amigo do rico, né? Mas não entendem que tem que compensar de alguma forma isso que Deus e a vida lhes deu, né? Sabe? E depois Jesus fala para aqueles que o seguiram, né? Vocês largaram tudo, vocês vão reinar comigo, vocês vão ter 100 vezes mais. Essa é a recompensa do consagrado, daquele que segue Jesus de verdade, né? O próprio Cristo e o cêntuplo, né? Enfim, vamos falar de São Bernardo de Claraval. São Bernardo de Claraval, gente, ele nasceu num castelo, né? Ele era nobre. Depois entrou para a família cisterciense, né? Para o mosteiro cisterciense, que é um dos mais rígidos, né? Eu acho tão bonito que na Idade Média acontecia muito isso, de pessoas ricas, reis, príncipes, se converterem e se tornarem santos. Você está vendo o paralelo com o evangelho de hoje? Naquela época, por exemplo, tem santas que eram rainhas, tem santas que foram rainhas, mas que usaram dos bens para ajudar os pobres, que eram generosas, caridosas. Você rica é chamado a ser virtuoso, a ser santo também. Hoje em dia eu não vejo muito filho de governador, sabe? Filho de prefeito sendo santo, ajudando os pobres, como acontecia. São Bernardo era pobre, era muito nobre, mas veja bem, ele entrou para um mosteiro dos mais rígidos que tem, que são os cistercienses, né? Vivia para os pobres, escreveu muitas obras, se consagrou a Deus. Ele escreveu numerosas obras, milhares de cartas e mais de 300 sermões, né? Por isso ele foi declarado doutor da Igreja em 1830 pelo Papa Pio VIII, né? Então, um homem de muita ciência, de muita caridade, ajudou muita gente, ajudou muitos pobres. Algumas frases aqui de São Bernardo de Claraval, que falava muito de Nossa Senhora também. Deus quis que nada recebêssemos que não passasse pelas mãos de Maria. Ela é a medianeira de todas as graças, olha só. Recorre a Maria, sem a menor dúvida eu digo, certamente o filho atenderá a sua mãe. Ele era muito mariano e nos ensina a confiar na intercessão de Maria. Tudo o que temos de benefícios de Deus, nós o recebemos pela intercessão de Maria. E por que é assim? Porque assim Deus o quis, porque assim Deus o quer. Você sabia que foi ele que desenvolveu, né, que compôs aquela famosa invocação mariana, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, foi composta por estar no final da Salve Rainha, né? Composta por São Bernardo de Claraval. Mais frases aqui de São Bernardo. A causa para amar a Deus é o próprio Deus, a medida, amá-lo sem medida. Outra frase de São Bernardo, quem somos nós ou qual é a nossa força para resistirmos a tantas tentações? Certamente era isso que Deus queria, que nós, vendo a nossa insuficiência e a falta de auxílio, recorrêssemos com toda a humildade à sua misericórdia. Né? Olha que forte isso aqui. Quem somos nós? Qual a nossa força para resistirmos a tantos problemas, tantas tentações? Esse mundo é um vale de lágrimas, tem problemas, tem tentações, né? Mas veja bem, certamente era isso que Deus queria, que nós, percebendo a nossa insuficiência, a nossa falta de auxílio, recorrêssemos com toda humildade à misericórdia de Deus. Isso tudo veio para nos fazer mais dependentes de Deus. Uma única frase aqui, uma última frase, desculpa, para encerrar nossa reflexão. Fica sabendo, ó cristão,
que mais merece ouvir devotamente uma só missa do que distribuir todas as riquezas aos pobres e peregrinar por toda a terra. Claro, ele não está falando que não deve se distribuir as riquezas aos pobres, ajudar os pobres, mas ele está dizendo, mais do que os gestos que a gente faz, o participar ativamente de uma santa missa tem um grande poder diante de Deus. Um homem profundamente eucarístico, gente. Um homem profundamente mariano. E nos ensina muito, porque sem Eucaristia e sem Nossa Senhora, é impossível nós vencermos nossas tentações, nós nos santificarmos, nós vencemos a depressão, os nossos problemas, nós nos tornarmos aquilo que Deus espera de nós. São Bernardo de Claraval, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre a água, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Digita aqui agora, eu quero amar a Deus de todo o coração. Eu quero amar a Deus de todo o coração, nossa frase de hoje, testemunho público de fé. E por favor, escreve aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você. Deus abençoe.